Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez. Estamos aqui juntos para refletir sobre o Evangelho. E a nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 a 10, causas anteriores das aflições. Então, nós vamos começar refletindo sobre uma história que está nesse livro aqui do Chico, com o Espírito Irmão X. É um livro que tem várias histórias, né? É Luz Acima. É um livro maravilhoso, ele traz reflexões importantes sobre a nossa existência. Então, num desses capítulos, o Irmão X ele nos relata que havia um homem encarnado, né, que chamava Sidônio. Ele era espírita. E ele tinha uma inteligência acima do normal, assim, para as questões financeiras e administrativas. Então, ele tinha muito sucesso profissional, bons recursos financeiros, e ele conseguia se desenvolver cada vez mais nesse sentido. Era bem perspicaz, um pensamento, uma linha de raciocínio muito boa para essa área. E aí ele frequentava sempre as casas espíritas, frequentava o centro, era uma pessoa muito assídua nas reuniões espíritas, frequentava as palestras. Mas sempre que alguém chamava ele para ele participar de alguma atividade, então se ele chamasse, e foram vários os convites, né? Então nesse trecho desse livro, o Irmão X nos relata que ele foi chamado para ajudar nas assistências de uma determinada casa espírita. Aí ele sempre falava assim: eu não consigo dar conta, eu não estou preparado para isso. Ele falava: não, olha, eu não posso. Não é que ele falava assim, eu não posso. Ele falava assim: ai, não me sinto capacitado, não me sinto pronto. Não, isso não é para mim. Não, o meu raciocínio é para outras coisas. Isso não é para mim. E aí o plano espiritual, os mentores dele sempre davam um jeito de inspirar alguém para convidá-lo. E aí convidavam ele para ajudar umas crianças que estavam precisando de apoio, umas crianças que estavam no orfanato, e aí chamaram ele para ele ajudar nessa casa. E aí ele: não, eu não me sinto preparado para isso, não é o tipo de atividade que eu me sinto habilitado, os meus talentos são para outra coisa, eu não me sinto preparado para isso. Não sou um homem para isso. Aí, muito bem, o plano espiritual continuava. Aí chamaram ele para ele fazer o curso de educação mediúnica e trabalhar como médium em determinada casa. Não, isso não é para mim, isso como se ele falava, como se ele fosse pequeno demais para a atividade. Era sempre assim que ele se colocava, como se ele fosse pequeno demais, que ele não tivesse condições e que não estava preparado para aquilo. E foram vários os convites para trabalhar num asilo, para ajudar nas atividades de recolher alimentos. Enfim, ele frequentava a casa espírita, mas ele sempre que era chamado para uma atividade que recrutasse o tempo dele de fato, que recrutasse o pensamento dele, que houvesse necessidade dele estar presente de fato, da presença dele direta, da contribuição direta dele, ele sempre se esquivava. E assim foram muitas as oportunidades ao longo de um longo período. Até que já estava lá para o fim, já esgotando o tempo dele, o Irmão X fala que aí a espiritualidade falou: olha, tinha uma casa que acolhia pessoas que tinham problemas mentais e que ficavam internadas. E aí eles convidaram ele, alguém convidou, né, o plano espiritual inspirou para convidar se ele pudesse ajudar. Ele: eu não tenho espírito para isso. Eu não tinha condições, não tenho espírito para isso. O plano espiritual falou: tá bom, então. Aí chegou determinado tempo, ele desencarnou. E aí chegou no plano espiritual vazio, interiormente falando. Porque toda a energia dele, todo o raciocínio, o empenho dele foi aplicado em outras coisas, no que era material, no que era a preocupação com as questões materiais. Então, lá do plano espiritual, o que ele teria que ter construído de aquisição, ele chegou vazio.
E quando chegou no plano espiritual, ele se sentia muito sozinho, se sentia perdido. E aí começou a rogar os benfeitores amigos que socorressem ele, porque ele foi um bom espírita, porque ele frequentava as palestras, porque não, eu fui um homem bom. Na cabeça dele, ele entendia que tudo que ele havia feito estava tudo certo. Não, eu rogava sempre, eu orava sempre, né? E aí depois de ele pedir um certo tempo, ele se sentia bastante angustiado, e aí um espírito superior, enfim, um espírito apareceu para ajudá-lo. E aí ele voltou, como assim? O que aconteceu? Por que ninguém me ouve? Eu estou pedindo aqui ajuda e ninguém... O que aconteceu? Não estou entendendo, porque não é isso que eu tinha plantado, né? Como se assim, não foi isso que eu plantei, não é isso que eu esperava. E aí o Espírito deixou ele falar, fazer todas as reclamações dele, e o Espírito falou assim, então, você tem certeza? E contou toda a história. Então, aí agora você tem tempo. Aí ele tinha tempo demais agora, mas tinha o vazio, porque ele não tinha mais os recursos da matéria para ele fazer o que ele fazia. No plano espiritual, o que ele sabia fazer, ele não tinha como fazer, porque ele não desenvolveu os recursos que no plano espiritual tem valor e que ele poderia usar no plano espiritual. E aí, irmão X finaliza a mensagem desse jeito. Então, a reflexão do Evangelho de hoje, ela passa pelo caminho em que nós estamos encarnados e estamos na matéria, porque isso é a nossa escola, isso é necessário para que nós possamos evoluir. Mas nós precisamos, o convite da doutrina espírita, toda vez que a gente vem à casa espírita, quando a gente estuda o espiritismo, quando a gente tenta praticar a doutrina, o convite é a nossa profissão, os recursos materiais que nós temos, algum poder que nós tenhamos, tudo isso é, na verdade, caminho, para que a gente atinja o nosso propósito, que é a evolução espiritual, que é o porquê nós viemos aqui. Então, o nosso papel aqui, ele tem um objetivo e ele tem um propósito. Então, tudo que nós fizermos, ele precisa ser caminho para a gente atingir a nossa renovação e o propósito que nós nos comprometemos com o plano espiritual ao reencarnar. E cada um tem o seu propósito. Mas no fundo, o que todos nós queremos e que todos nós viemos fazer aqui é progredir moralmente. Para quando a gente chegar no plano espiritual, aí sim a gente está com a nossa bolsa cheia, com o nosso coração cheio. Lá a gente vai chegar na erraticidade, poder ser útil, poder exercitar, ter o que nós angariamos será útil lá do outro lado também. E ficaremos lá um tempo, fazemos um balanço e vamos de novo entrar para as filas da reencarnação para a gente recomeçar o nosso trabalho da onde nós paramos. Nesse trecho do Evangelho, as causas anteriores de aflição, quando nós... o que serão essas causas anteriores de aflição? Então, quando nós estamos aqui encarnados e a situação, por exemplo, de uma mãe que perde um filho bebê, é uma situação muito difícil. E se nós nos detemos apenas nesta existência, a gente olha, a gente vê às vezes uma mãe que perde um filho bebê, é um sofrimento muito grande. E a gente não consegue explicar, nem consolar, e nem oferecer consolo, e nem essa mãe se consola, se nós olhamos só para essa existência, se nós ficamos detidos só no presente. Quando acontece um acidente de avião e várias pessoas desencarnam ao mesmo tempo, também nós não conseguimos entender. Essas famílias que sofrem isso, os que ficaram não conseguem entender. Porque é ceifar da vida das pessoas de uma forma abrupta. Quando alguém que detém uma grande fortuna, um empresário, e a despeito da sua preocupação e da sua precaução e dos cuidados que ele tenha, de repente essa fortuna é corroída, acontece um revés financeiro, acontece alguma coisa no mercado e essa pessoa perde tudo que ela possuía. Mesmo com todas as precauções.
quando uma mãe engravida e quando começa a fazer o pré-natal e descobre, por exemplo, que o seu bebê está com hidrocefalia. E que não sabe se esse bebê, se essa gestação vai chegar ao fim. Não sabe se essa criança vai chegar a nascer com vida. Ou quando essa criança nasce e com problemas gravíssimos, morfológicos ou mentais, e que essa criança sequer vai conseguir, ao longo da vida, se manter, ter um trabalho para que consiga sobreviver. Essas são só alguns exemplos do que a gente, se nós nos determos só nessa existência, nós não conseguimos compreender. E se a gente sabe que Deus é um Pai amoroso e justo e é Pai de nós todos, e como que a gente explica condições como essa se nós não olharmos para a reencarnação? Se nós não olharmos para vidas anteriores. E é por isso que o Evangelho de hoje fala das causas anteriores de aflição. Porque aí quando nós olhamos para a nossa vida pregressa, então nós vamos entender que Deus é justo, infinitamente bom, e que Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. E que como esse nosso irmão Sidônio desse livro, que ele foi vivendo a existência dele como ele quis e como ele escolheu, cada um de nós podemos fazer isso também, todos os dias. Nós fazemos o que nós quisermos com a nossa existência. E Deus, que é um Pai amoroso, justo e bom, deixa a gente no nosso tempo, no nosso ritmo. E às vezes pode parecer injusto e pode parecer incoerente com a bondade divina, e muitas vezes as pessoas que desconhecem as leis divinas podem pensar assim, que aqueles que praticam maldades, aqueles que ainda estão muito empedernidos, muito endurecidos no mal, e aparentemente está tudo bem, está com saúde, está bem financeiramente, a família está tudo em ordem, nós olhamos de fora, e às vezes personalidades, algumas pessoas que detêm poder e que não usam bem o poder. Então a gente pode olhar e achar que está tudo bem e que está tudo certo. No Evangelho de hoje, os Espíritos nos falam que pode ser que numa existência, se a gente se detém só naquela existência, vai parecer que está tudo bem e que é injusto. Mas não. Muitas vezes, os nossos erros, os nossos equívocos, de todos nós, porque nós somos espíritos imperfeitos, os que nós trazemos, passamos por dificuldades e desafios, mas os que nós cometemos agora, pode ser que a gente não consiga corrigir e reparar. E isso vale para todos. E aí pode parecer que está tudo bem, que está tudo certo. Mas na contabilidade divina, o que nós fazemos vai conosco para onde nós formos. Então, se estamos encarnados, está conosco. Se voltamos ao plano espiritual, nos acompanha a nossa ficha corrida. Nos acompanha onde nós estivermos. Então, pode ser que os desafios que nós estamos passando hoje, se nós olhamos para a nossa existência, podemos pensar, mas o que eu fiz para merecer o que eu estou passando? O que eu fiz para, de repente, estar sofrendo com algum familiar ou sofrendo algum desafio de qualquer ordem, seja financeiro ou de saúde, o que quer que seja. Pode ser que se olhar só aqui agora, se nos detivermos apenas nessa existência, não encontremos respostas. Mas Deus é um Pai amoroso e justo. O Evangelho nos fala que quando nós nos comprometemos a reencarnar e entramos para as fileiras de reencarnação, o que acontece? Poucos espíritos é imposta a reencarnação. Os espíritos nos falam que em duas situações em via de regra acontece isso. Os espíritos muito endurecidos no mal, muito empedernidos, e que a espiritualidade, como aquele espírito não tem condições, ele vai
ser imposta uma reencarnação para ele, numa condição que, assim como ele tem o esquecimento, né, nós temos o esquecimento, a bênção do esquecimento, para ele ser acolhido no lar, ter uma mãe amorosa, um pai amoroso que acolhe, e para ele aprender a amar, aprender a se renovar. Ou quando o espírito se encontra muito ignorante. Então, ignorante de saber mesmo, de conhecimento das leis de Deus. E aí o plano espiritual, os mentores daquele espírito, os espíritos que amam aquele espírito, que estão cuidando dele, que estão velando por ele, vão lá e tomam uma decisão em conjunta para que ele reencarne. Mas a maioria de nós estamos aqui foi porque nós escolhemos. Nós tivemos essa oportunidade. Então nós escolhemos o que nós queríamos fazer, os nossos pais. Nós tivemos ali uma gama de possibilidades. Olha, fulano quer ser seu pai agora. Lembra que vocês têm ali um problema para vocês resolverem? Lembra antes você foi pai dele, foi mãe dele, lembra? Então agora, está abrindo uma oportunidade. A literatura espírita é muito rica nisso e nós temos filmes muito bons que ilustram isso, né? Eu estava me lembrando, quando eu estava me preparando para nossa reflexão do Evangelho de hoje, e eu me lembrei do filme Nosso Lar 2, não sei se todos já assistiram, e lembra lá no Nosso Lar 2, que os três amigos concordaram de reencarnar, e todo mundo com as suas missões definidas, lembra? Não, vamos, o mentor dos três falou, não vai, vou estar aqui, vou estar ajudando vocês, vou estar inspirando, e todo mundo, os três falaram, não, vamos, chegou aqui, o que aconteceu? Cada um queria fazer o que queria, e aí até que teve um que desencarnou antes do período programado, o outro lá até começou a atividade, mas se perdeu no meio do caminho, e o outro que já estava se perdendo também, adquiriu uma doença, e a esposa, por amor à esposa, por muita oração dela, intercedeu por ele, e aí ele recebeu uma nova oportunidade, para ele continuar e cumprir com a missão. Então, nós nos esquecemos, os Espíritos nos falam que, como espíritos imperfeitos que nós somos, quando nós chegamos aqui, nós vemos a dificuldade, vemos os desafios, nós começamos a ficar revoltados. E aí, nós não nascemos sempre em lares espíritas ou frequentamos o espiritismo para conhecer, né, saber que tem passado, que tem presente, que tem futuro. Né? Nós vamos reencarnar no lar e na religião, inclusive, que favorece, que nos ajuda no aprendizado que nós precisamos adquirir. E aí vai ter alguém, né, que precisa reencarnar no islamismo, vai ter alguém que precisa reencarnar no judaísmo, não é verdade? E é lá que está o aprendizado dele. Ele não está reencarnado só porque ele não é espírito porque está no islamismo? Não. Ele não é espírito porque ele está no budismo? Não. Ele também é espírito. E ele está passando por aquele aprendizado. E nós nos esquecemos. E aí não tem ninguém para ficar nos lembrando. É o que nós adquirimos mesmo, de conhecimento, de outras existências, de tempo que ficamos no plano espiritual. E das leis de Deus que estão na nossa consciência, do nosso mentor. Nosso mentor está conosco, se a gente estiver na rua, no budismo, no espiritismo, no judaísmo, onde nós estivermos, ele está lá, nos lembrando, alertando, como esse nosso irmão Sidor. Lembrando, olha, seu dever, olha, sua tarefa, olha, você precisa amar fulano, olha, você precisa perdoar fulano, lembra, olha. E aí, só que a gente, às vezes, fica revoltado. Os Espíritos nos falam que quando nós, espíritos imperfeitos, passamos pelas nossas dificuldades com resignação, significa que nós já conseguimos evoluir um pouquinho. Significa que estamos no caminho certo do progresso, porque estamos aceitando as nossas provações e as nossas expiações. E nesse trecho do Evangelho, os Espíritos nos falam também que, muitas vezes, nós estamos em processo de expiação. E o que significa isso? Significa que nós retornamos, porque primeiro erramos, depois nos arrependemos, nos sentimos culpados às vezes, depois nos arrependemos, aí depois pedimos a oportunidade de reparar. E aí nós estamos aqui para reparar. Geralmente é um processo expiatório. E existe o caso de provação, que é quando nós
entendemos que nós precisamos passar por determinada aprovação para a gente progredir. Porque nós falamos, nos consideramos qualificados, igual nós estamos aqui, entramos numa escola de inglês, nos sentimos aptos a estudar inglês. Vou entrar lá, vou matricular e quero estudar inglês. Assim nos matriculamos, né, no processo reencarnatório e fala, bom, nesse processo eu estou disposto a aprender a paciência. Quero reencarnar agora porque eu quero desenvolver a paciência. E tem até uma história engraçada que minha mãe que fala sempre que ela não ia pedir nunca mais para Deus paciência. Ela falou, porque você pede paciência, vem prova, né? Porque eu tenho que mudar o meu pedido, ela falou, porque pedir paciência é querer prova o tempo todo. Porque é isso, né? É isso, o que a gente pede é o que nós vamos ser provados constantemente com aquilo. E é isso, é provação mesmo. Os Espíritos nos falam que nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Porque se nós vencemos, passamos por aquela prova e já vamos para um galgamos. Bom, isso aqui, como dizem, né, agora o pessoal gosta de dizer mundo game, já não é mundo da paz. Né, já vamos para a próxima fase. Então, a proposta do Evangelho, a proposta de Deus para nós, é que nós possamos, com o nosso livre-arbítrio, com o exercício da responsabilidade e com o comprometimento que nós nos comprometemos com o plano espiritual, possamos, diante dos nossos desafios, agradecer a Deus a oportunidade e pedir para Deus perdão pelo que nós erramos e força para continuar. Porque se estamos junto com pessoas que o relacionamento é difícil para nós erramos, ou ele errou, ou nós erramos juntos. Não existe na contabilidade divina erro de endereço, não existe erro, o que quer que nós estejamos passando. E isso significa dizer que nós gostamos de sofrer? Não, não é isso. Isso significa dizer que o espírita gosta de sofrer e está tudo certo sofrer? Não, não é isso. Significa ter consciência de o que nós somos. Nós somos espíritos e que temos vidas interexistenciais. E que ter essa consciência, muito pelo contrário do que fazer a gente sofrer, faz nós abrirmos a nossa mente e entender o nosso lugar no mundo. Quando a gente entra na escola, lá no pré-primário, e o pai da gente coloca a gente lá para aprender a ler e escrever, é gostoso ir para a escola porque tem os amiguinhos. Mas é gostoso aprender todo dia você vai lá, o professor ensinando para você, até você entender o que é a, e depois aprender a escrever, fica fazendo aquele monte de cobrinha e chuvisquinho, e aí é exaustivo. Não é gostoso. Mas o que é interessante a gente comparar com a nossa vida? O nosso pai e nossa mãe falam assim, olha, você precisa ir para a escola, você precisa aprender a ler e escrever. E aí a gente aprende a ler e escrever. Aí passa no primeiro ano, no segundo ano, o cara vai falar assim, não, mas agora o segundo ano vai ser melhor. O segundo ano você vai aprender muito mais, vai aprender a fazer conta também, vai aprender a fazer os números. E a gente concorda que a gente vai de passo a passo. Aí o terceiro ano agora vai aprender história, vai aprender geografia. Aí depois chega o quinto ano, vai entrar em inglês também, vai aprender estudos sociais e tudo mais. E aí o outro ano vai aprender filosofia também, psicologia, e vai indo. Porque a gente tem objetivo, a gente tem o que nos leva adiante é objetivo, mas falar que é fácil e que é gostoso não é. Então, nos acalenta e nos consola a doutrina espírita sabermos que o que quer que nós estejamos passando, se a gente tem essa clareza de pensamento que é passageiro e que é uma proposta divina e que é um comprometimento nosso, que nós nos comprometemos em reencarnar e passar pelos desafios de cabeça erguida, com resignação, agradecendo e pedindo força, vai ficar mais leve. Porque se a gente não fizer assim, vai passar pela dificuldade do mesmo jeito. E o pior, é o que os Espíritos nos falam nesse Evangelho. Vamos repetir de ano. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, vai acontecer que nem o nosso irmão Sidônio. Não angariou o que a gente precisava angariar. Vai ter que voltar e começar tudo de novo. Porque aquilo que a gente se comprometeu, a gente vai ter que fazer. Porque não é ninguém que está impondo pra gente, não é Deus que está apontando, não. É a nossa própria consciência
que vai nos lembrar e vai falar. Você vê os outros caminhando, amigos caminhando, evoluindo, familiares, e você fala, eu estou sozinho, que nem ele se sentiu sozinho. E aí, qual que é o processo? Precisa reencarnar de novo. Precisa. Eu preciso voar, precisa, né? Porque Deus não dá evolução para ninguém. Os Espíritos nos falam que nosso modelo de guia é Jesus. E eles falam que os Espíritos perfeitos, Espíritos crísticos como Jesus, eles vêm em missão, como Jesus veio em missão para nos acolher, cuidar de nós, né? E é o nosso modelo e guia. E eles também não estão livres dos sofrimentos. A diferença é que eles têm uma consciência clara o tempo todo, de passado, presente e futuro, e passam por extrema resignação. E é para eles que nós temos que olhar, não é verdade? Porque eles já passaram por tudo isso. Espíritos como Jesus já passaram por tudo isso que nós estamos passando. Né? Então, é ele que é o nosso modelo, não é? Então, é para ele que nós temos que olhar. A gente já partindo para o final da nossa reflexão do Evangelho de hoje, vamos lembrar também que na doutrina espírita é muito importante a gente falar sobre lei de causa e efeito, e é bem pertinente a reflexão do Evangelho de hoje. E causa e efeito é diferente de lei de ação e reação. Deus é inteligente e não vai nos cobrar algo que nós já aprendemos. Então, quando a gente fala de lei de causa e efeito, se nós erramos, nos equivocamos e passamos, nos arrependemos, compreendemos e passamos a trabalhar de forma diferente, nos comportar diferente, o plantio que nós teremos que colher disso que nós erramos aqui, quando chegar aqui, não faz sentido mais esse aprendizado, porque Deus é inteligente. Então veja, se uma criança, que nós chamamos de crianças superdotadas, hoje em dia tem outros nomes, então se essa criança está lá na quarta série, os professores, os pais, profissionais entendem que aquela criança está acima do que as crianças da quarta série, o que fazem com aquela criança? Ela pula 3, 4 anos, não vai? Às vezes para a oitava série? Por que Deus, que é muito mais inteligente que nós, faria diferente conosco? Então não é aquela coisa, estou sofrendo porque eu tenho que pagar, eu estou sendo punido. Não, nós estamos colhendo o nosso plantio porque ainda não aprendemos sobre o que nós estamos passando. Quando nós tivermos aprendido, mesmo que nós, às vezes, tivéssemos cometido um erro semelhante lá atrás, mas nós já aprendemos, já evoluímos, já pulamos de fase. Não é preciso a gente vivenciar de novo aquele sofrimento, já que nós já entendemos e aprendemos a amar, por exemplo. Não é? Para a gente finalizar o nosso evangelho de hoje, eu vou trazer algumas reflexões desse livro do Chico também, Chico com Valdo Vieira, Estude Viva, e pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Aí tem uma mensagem que fala diante da consciência. A vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir onde estivermos, em favor de todas as criaturas. É isso que Deus espera de nós. Sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral, enquanto o dever adquira especificações determinadas na pauta das circunstâncias. Então, o que Deus espera de nós é o máximo que nós conseguirmos executar, o máximo bem que nós conseguirmos para com todos. Ele espera de nós a atitude mais elevada, e para encontrá-la, basta procurarmos realizar o melhor de nós mesmos, a benefício dos outros, porquanto onde e quando te esqueces de servir em auxílio ao próximo, aí te surpreenderás a vontade de Deus que, sustentando o bem de todos, nos atende a um seio de paz e felicidade. E olha que maravilhoso esse finalzinho dessa frase. Conforme a paz e a felicidade que oferecemos a cada um. Ou seja, essa frase nos fala o seguinte, que nós receberemos paz e felicidade na medida do que nós doarmos de paz e felicidade para o outro. Tanto quanto nós doarmos, tanto quanto nós recebemos. Cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados em serviço na crosta terrestre,
vivemos unidos a um grupo de companheiros que constituem laços do pretérito, ou instrumentos da hora, ou seja, são as ferramentas que nós temos para aprendizado, e junto dos quais somos convidados a educar a vida e o coração. O processo é educar a nossa vida e o coração para a existência maior. E somos semelhantes sócios, né? É isso, do ideal. Às vezes, os sócios, né, que estão conosco na casa, no trabalho, onde a gente esteja, na casa espírita, parecem bem inadequados para nós. Mas é preciso considerar que provavelmente, no conceito deles, nos julgarão impróprios para eles também. Né? E é forçoso reconhecer que são agora o que são, assim como nós também somos o que temos sido até hoje. A gente reconhecer nosso real tamanho, como o outro também nos reconhece. Né? Nós estamos com quem nós merecemos nesse momento. Não faz sentido nenhum nós, espíritos imperfeitos, convivermos com os espíritos de luz o tempo todo. Faz sentido para alguém? Né? Seria muito bom, né? Seria muito bom, mas aí não seria dever, né? Porque a gente vai ficar sendo carregado por eles, né? E não é esse o projeto divino. Né? As diretrizes divinas não nos reuniram por acaso uns com os outros. Usemos o amor que o Evangelho nos indica a fim de que se nos reduzam as deficiências recíprocas. É imperioso amá-los quais se nos fossem familiares queridos. Nós devemos amar uns aos outros como se fosse um familiar muito querido. Agradecer aos mais virtuosos o conforto com que nos alimentam a alma e auxiliar os que se mostrem menos seguros. Né? Quem nos oferece uma condição de maior conforto para nós, a gente agradece esse merecimento. Mas quem não, a gente deve oferecer conforto e segurança para eles, porque precisam de nós. Né? Seguir o exemplo dos valorosos no dinamismo construtivo e apoiar os fracos que tropeçam a cada passo na tarefa a desenvolver. A gente sempre tem isso, né? Onde quer que a gente esteja, na casa espírita, tem aqueles que a gente fala assim: ai meu Deus, mas essa pessoa só atrapalha, essa pessoa não ajuda. Mas a proposta divina é essa, para a gente ajudá-los, nos ajudarmos, porque se nós não estamos agindo assim agora, um dia agimos. Nós passamos por um processo que alguém nos acolheu, alguém nos ensinou, e só por isso nós chegamos aqui. Recolher a inspiração dos que acertam e amparar os que se desviam. Entender que sem eles seríamos iguais alunos obrigados à frequência da escola sem material de lição. Então, tirar do nosso caminho aquelas pessoas que às vezes nos incomodamos é como ir para a escola e não ter material para estudar. Porque o outro é a nossa matéria, a nossa ferramenta de aprendizado. Em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana como o educandário mais digno que possamos estagiar, provisoriamente internados pela paternidade comum, e do qual não sairemos senão para a repetência de provas. Se não tivermos notas de aproveitamento que nos recomendem aos espíritos superiores. Sem nota, a gente repete, começa tudo de novo. E para isso, guardemos por norma a realização dos benefícios generalizados,